Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus continue abençoando a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero pedir a Deus que lhe dê uma semana abençoada na presença de Deus. Que Jesus continue te abençoando, te alcançando e te dando bênçãos sem medidas. Então, uma segunda-feira cheia da unção, saúde, paz e muita conquista da parte de Deus. Amém? Eu peço a você que é novo aqui no canal, que está chegando agora, que para você é novidade, não deixe de se inscrever, nos ajude a chegar nos 1000 inscritos, pois vai ser bênção para a nossa vida. Amém? Ative também o sininho para que você possa receber as nossas notificações todos os dias. Deus te abençoe, meu irmão. E também deixe o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube distribui para outras pessoas e você estará assim sendo um canal de bênção na vida dessas pessoas. Amém? Olha só, o seu like, o seu joia pode mudar uma vida, pode salvar uma vida, pode mudar uma vida de caminho, de rota, de destino. Deus te abençoe. Deixe aqui também o seu comentário, pois será muito importante para nós. Amém? Meus irmãos, eu quero dar aqui continuidade dentro da série que nós estamos tratando com os irmãos e trabalhando sobre a queda e a redenção. Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus. Sim, é verdade, a graça de Deus. A graça de Deus é uma pessoa. Tito, capítulo 2 e o versículo 11, está escrito assim: porque a graça de Deus se há manifestado, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2 e versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. Então a vontade de Deus não é só que eu e você seja salvo. A vontade de Deus é que através da graça que foi manifestada, que todos os homens, todos os povos sejam salvos. É lógico que somente aquele que crê, somente aquele que acredita, somente aquele que toma posse daquilo que Deus quer. Então, a graça de Deus. O que é graça? Eu vou aqui colocar para você. Então a terminologia de graça diz assim, é o favor imerecido de Deus para a humanidade. Então Deus fez um favor para nós que nós não merecíamos. Pois quando Deus enviou o seu Filho, que nem eu falei ontem, que João 3,16 é o cumprimento da promessa do Redentor, porque Deus deu o seu único Filho. Então essa graça foi manifestada. Ela foi dada para salvar todos os homens da terra. Então, foi um favor que nós não merecíamos. Pelo contrário, nós estávamos rebeliados contra Deus. O apóstolo Paulo fala aos romanos que nós, ainda sendo inimigo de Deus, ele já havia nos perdoado e dado o seu Filho, sendo nós ainda inimigos de Deus, e estando nós ainda nas ofensas dos nossos pecados. Então a graça, ela foi manifesta a nós como um favor imerecido. Nós não merecíamos. Por causa da graça de Deus, a vida ainda existe na terra. Por causa da graça de Deus, a vida ainda existe na terra. Porque se Deus fosse dar para nós, é como misericórdia. Se Deus fosse dar para nós o que nós merecíamos, não existia mais vida na terra. Prossiga a viagem aqui, Então no Éden, a humanidade quebrou. No Éden, a humanidade quebrou o pacto com Deus. E virar as costas para Deus é se tornar mal diante de Deus. Então no Éden, o homem quebra o pacto com Deus. E virar as costas para Deus é se tornar mal, é se tornar perverso, quando nós viramos as costas para Deus. Observe, pois Deus é o bem supremo, como diz em Marcos 10:18. Jesus ali falando nas suas falas.
Assim nós, seres humanos, olha só que coisa boa, decidimos ser inimigos de Deus, capítulo 4 de Tiago, versículo 4, que nós amamos o mundo, então nós nos constituímos inimigos de Deus, nós decidimos, foi uma escolha nossa, não foi Deus que falou, eu quero ser teu inimigo, não, nós com as nossas escolhas nos tornamos inimigos de Deus, mas também com as nossas escolhas nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos amigos de Deus, nos tornamos servos de Deus, nos tornamos representantes de Deus. Então a nossa escolha pode definir o que nós seremos para Deus. Observe bem, deveríamos então ser aniquilados, mas a graça, aleluia, ela nos alcançou. A graça nos alcançou, a graça nos envolveu, a graça nos trouxe a presença de Deus aqui para nós. Você vê só? A graça de Deus. Então Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele trabalhou em nós. Então Deus não quis destruir a raça humana. Por quê? Por causa da sua graça. Então a graça de Deus, ela não foi, tá certo, instituída porque o homem caiu. A graça de Deus é o próprio Filho. Então, desde a eternidade, a graça já estava lá. Então, quando o inimigo pensou, Deus vai destruir você, Deus vai acabar com você, porque você caiu, porque você virou as costas para Deus, saiba que a graça de Deus está aí com você. Saiba que a graça de Deus, ela te abraçou. Saiba que a graça de Deus te carregou no colo. Saiba que a graça de Deus te levantou. Saiba que a graça de Deus te envolveu e ela te protegeu. A graça de Deus te deu uma nova opção. A graça de Deus te deu um novo caminho. A graça de Deus mudou a tua história. A graça de Deus mudou a tua casa. A graça de Deus mudou a tua família. Então, a graça versus misericórdia. Olha só, há uma maravilhosa distinção entre, a graça e misericórdia. Embora ambas andam de mãos dadas. Então a graça e a misericórdia, elas são distintas, mas ao mesmo tempo elas andam de mãos dadas. Por quê? Olha só, a misericórdia se manifesta quando Deus, a misericórdia se manifesta quando Deus não nos trata como merecemos. Então aí a graça, ou aí a misericórdia, ela se manifestou. Quando? Quando Deus não nos trata como merecemos. Então Deus, ele olha para nós e muitas das vezes nós merecemos certas punições. Aí a misericórdia de Deus se manifesta, Deus não dando para nós o que nós merecíamos. Isso daí chama-se misericórdia. Deus deixa de fazer algo. É um ato omissivo de Deus. É um ato omissivo. Então, quando Deus manifesta a misericórdia, não nos dando o que nós merecemos ter, então é um ato omissivo de Deus. Por exemplo, Paulo, por misericórdia, não foi morto por Deus quando perseguia ferrenhamente a igreja de Cristo. Então a graça, porém, é quando, aleluia, Deus nos trata como não merecemos. Então a misericórdia de Deus não nos dá o que merecemos, em contrapartida a graça de Deus, ela se manifesta quando Deus nos dá o que não merecemos. Olha só, então nós não merecemos, então Deus age, é portanto um ato comissivo. Então é um ato de Deus comissivo, ou seja, então Paulo, por causa da graça, olha que tremendo, por causa da graça, Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo e anunciar o santo evangelho de Cristo. Então é um ato comissivo de Deus. Então Deus, ele comissiona e ele dá o que nós muitas das vezes não merecíamos, ele entrega na nossa mão. Olha que coisa linda. Você na igreja, você cantando, você participando da ceia, você estando com a sua família, você estando com saúde, tudo isso daí é graça. Tudo isso daí
É Deus sendo comissível com você. É Deus abençoando a sua família. É Deus abençoando a sua casa. E isso é glorioso, é prazeroso poder ouvir que a graça é uma pessoa. É uma pessoa que ouve, é uma pessoa que fala, é uma pessoa que sente, é uma pessoa que responde, é uma pessoa também que se entristece. A graça é uma pessoa que está pronta para nos ajudar. E essa graça tem nome, e ela chama Jesus. Deus te abençoe por esta mensagem no teu coração. Compartilhe esta mensagem com seus irmãos, com seus amigos, seus familiares, no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilhe lá, seja um canal de bênção para essas vidas, para essas pessoas. Não esqueça de deixar o seu like, hein? Que nem eu falei, o seu like pode mudar uma vida. O seu like pode mudar uma família. O seu like pode mudar um lar. Deus te abençoe. Lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus. Lembre-se, a graça é uma pessoa que foi manifesta e revelada aqui para nós, para nos salvar e para nos dar vida eterna, através de Jesus Cristo, que é a graça. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Ótima semana, em nome de Jesus.